meu nome é Ieda Marcondes, eu sou crítica de cinema. Já peço desculpas pela inconsistência nas publicações, tanto dos vídeos como nos textos do meu site, no iedamarcondes.com. Eu tenho uns probleminhas de saúde que não vem ao caso no momento, que eu sei que todo mundo detesta quando a pessoa do vídeo não vai direto ao ponto. Mas então, Invocação do Mal 4. A Invocação do Mal, ele marcou uma virada na carreira do James Wan. O James Wan é um diretor que ele ficou famoso primeiro pelos Jogos Mortais. Ele é australiano e Jogos Mortais, para quem é muito jovem e não lembra, ele marcou, falando muito marcou, né? Mas o Jogos Mortais, ele definiu uma era de um subgênero de terror chamado torture porn, ou seja, pornografia de tortura, que era você mostrar violências muito gráficas, né? Dedo decepado, cabeça esmagada, esse tipo de coisa. Era um subgênero muito mal falado na época, porque geralmente o terror que as pessoas gostam é aquele que elas conseguem chamar de suspense, sabe? É aquele que, mas não é aquela bobagem de tripa e tal, porque as pessoas acham que isso é muito ralé, digamos assim, muito lowbrow. E eu, na verdade, não gostava muito de Jogos Mortais porque eu acho que ele tinha umas coisas da época. Primeiro que é um filtro super saturado, né? Ou amarelado ou verde. E a câmera muito rápida e tal. Hoje em dia, quando a gente assiste as coisas dos anos 2000, assim, dá até um mal-estar, porque era um exagero de... Não é nem experimentação, porque experimentação é uma coisa boa em si, mas a edição daquela época era um negócio muito frenético, assim, né? Na época se falava muito da influência da MTV, dos clipes musicais, então era uma coisa muito... Não sei se isso dá pra perceber, mas se você pegar qualquer coisa dos anos 2000 agora, você vai perceber ou um filtro esverdeado ou um filtro amarelado e uns truquezinhos de edição que são meio batidos hoje em dia. Então, Os Jogos Mortais foi um filme super barato que ele fez com um amigo dele, saiu em 2004, foi um sucesso incrível. E aí eu acho que o James Wan fez algumas tentativas de se distanciar desse chamado torture porn, né, da pornografia de tortura. Acho que ele fez antes o Dead Silence, que é um filme de boneco assassino. E fez antes o... como é o nome em português? É o Sobrenatural. Filmes de terror, geralmente, eles têm uns nomes meio genéricos, né? Então, é difícil de lembrar. Mas é aquele Insidious, que também é com o Patrick Wilson, que depois faria a Invocação do Mal, né? Eu lembro que o Sobrenatural, Insidious, ele fez um sucessinho, inclusive porque ele tem uma cena de susto muito marcante, que o personagem tá lá conversando e tal... E, de repente, você vê, tipo, uma entidade vermelha, um monstro vermelho, assim, atrás dele, né? E aí era uma mudança total, né, dos Jogos Mortais, porque Jogos Mortais era uma questão de... Não tinha sobrenatural, digamos assim. Era uma coisa mais corpórea, mais física. Não vou nem chamar de body horror, porque, como eu já comentei algumas vezes... Body horror pra mim tá em outra categoria, não é simplesmente cortar um pé, sabe? Tem que ter outros elementos pra mim. Mas o que realmente fez sucesso foi o Invocação do Mal, que saiu em 2013, que foi um fenômeno mesmo, já pelo trailer, porque no filme a família tem uma brincadeira de esconde-esconde, que é uma espécie de Marco Polo, né? Você
tá lá procurando, a pessoa, você fala Marco, a pessoa responde Polo e aí você consegue ouvir mais ou menos onde que a pessoa tá. Só que essa família faz isso com palmas. Então, ela tá lá procurando, de olhos fechados. Agora, bate palma. Aí, se eu ouvir a palma aqui, eu sei que a pessoa tá aqui. E fizeram isso, um susto muito bom no trailer, que a mãe do filme, a personagem do filme, ela tá olhando para um sótão escuro e você jura que tem alguma coisa ali, porque sótão, né? Aliás, sótão em cima, porão é embaixo, né? Então, é porão. Ela tá olhando para baixo. Ela tá olhando para esse porão escuro e ela jura que tem alguma coisa lá. E ela pede para bater palma, porque ela acha que tá rolando alguma coisa estranha. E as palmas, em vez de saírem de onde ela tá olhando, elas vêm aqui, do lado da orelha dela. E isso foi um susto tremendo, assim. Todo mundo viu isso no trailer, ficou alucinado na época. E é um filme que, digamos assim, ficou conhecido hoje em dia como um terror de shopping, né? As pessoas gostam de fazer, não é nem subgênero de terror, mas castas de terror, né? Digo castas porque você tem o terror elevado, que é aquele que tá lá no topo, que é aquele que discute temas e tem metáforas e explora assuntos difíceis e tal. E você tem esse terror de shopping que não tem grandes pretensões artísticas, assim, de discutir profundamente um assunto, nem nada, mas de simplesmente contar uma história e ter alguns sustos, às vezes de maneira eficaz, na maioria das vezes não, mas o Invocação do Mal, ao menos o primeiro, é um filme que tinha sustos muito bons mesmo, porque eu sou uma pessoa muito acostumada com... Eu consigo perceber quando que vai ter um susto, porque tem uma coisa de ritmo, inclusive que a gente aprende em aula de edição mesmo, que é quando você obviamente tem essa, eu falei dessa coisa da palma, né? Você tem essa coisa de direcionar um olhar para um lado e ter o susto do outro, né? Isso é um truque, não é o James Wan que inventou, é uma coisa mega clássica, assim, né? Geralmente os cineastas mencionam isso como o susto do gato, né? Que é um clichê nos filmes de terror, em preto e branco ainda, né? Que a mocinha tá olhando para um lado e de repente aqui pula um gato que assusta ela, sabe? Então isso é um negócio que faz parte do gênero do terror, você direcionar o olhar para um lado e de repente vir outra coisa de outro. Mas você, de tanto ver isso, você se acostuma, dependendo do enquadramento, dependendo da música, né? Daquele som que abaixa um pouquinho devagar e aí você sabe que tá vindo. Eu tô muito acostumada com isso. E o Invocação do Mal, ele conseguia fazer certas coisas que não estavam no meu radar. E que por isso eu achava muito eficazes, assim, de tipo... Bom, a menina tá vendo um negócio ali, e agora que a música tá aumentando, a gente vai ver esse negócio. E não, primeiro rola um alívio, eles ligam as luzes, eles falam, não, imagina, não tem ninguém. E só depois que a gente vai ver que realmente tinha uma criatura ali em cima do armário e tal. E a franquia é repleta desses sustos muito bem construídos, com os roteiros meio mais ou menos, assim, né? A início de conversa, a Ed e o Lorraine Warren eram golpistas, claro. A franquia, ela tem essa coisa de retratá-los como um casal amoroso e com uma fé inabalável e tal. E tudo isso, obviamente, é ladainha de Hollywood. Quem for pesquisar a história real do casal, eles eram péssimos. Inclusive, o Ed parece que teve um caso
por anos com uma assistente, que inclusive a Lorraine sabia, e quando outros atores iam escrever sobre livros que eles exploravam, eles pediam para dar uma aumentada aqui e ali e tal, enfim, falsários, né, gente? É isso. Então, já tem aquela coisa de dar um desconto, porque nos Estados Unidos, quando você faz um filme ou uma série que é muito elogiosa à polícia, que retrata a polícia como uma organização heróica e tal, eles chamam de copaganda, né? Que é uma mistura de cop, de policial, tira, né? Como seria antigamente nas dublagens, e propaganda, né? Uma propaganda de como os policiais são os mocinhos, né? O que nem sempre é verdade nos Estados Unidos. Aliás, ultimamente eles são os vilões. E eu acho que o Invocação do Mal pode entrar numa categoria de catoganda. Eu preciso pensar melhor ainda nesse nome, mas seria uma propaganda católica, digamos assim. A gente até poderia dizer que todo filme de exorcismo ou algo assim tem um elemento de catoganda. Tá péssimo esse nome, mas é isso mesmo. Que é essa coisa de retratar as pessoas como muito fervorosas e tal. E não que essas pessoas não existam, né? Tá aí a canonização do São Carlo Acutis, né? Nosso santo milênio. Mas a Lorraine e o Ed Warren não eram essas pessoas. Eles não eram santos, muito pelo contrário. Eles viviam disso, eles tiravam proveito de famílias que estavam sofrendo realmente. E não por dizer assim, elas estavam sofrendo porque elas estavam sendo assombradas. Não, tem coisas que... Cara, existe aquelas coisas, né, que nem aquele evento lá que todo mundo começou a dançar loucamente e ninguém sabia por quê, né, histeria coletiva. Tem outras coisas que podem causar o que parece uma assombração, que não são necessariamente sobrenaturais, assim, né? Inclusive, se você tiver um vazamento de gás na sua casa, você pode começar a ouvir vozes, você pode começar a se sentir mal. Então, tem várias coisas que podem acontecer e que não são sobrenaturais. E essas pessoas que se dizem videntes, exorcistas e tudo mais, elas se aproveitam de pessoas que estão em momentos vulneráveis. Então, é difícil de vê-las como heroínas. Mas aí, ignorando tudo isso, Invocação do Mal é um filme bom, principalmente pelo aspecto técnico da coisa mesmo, e virou um universo, né, meio quase que como a Marvel, né, porque foi criando spin-offs, né, derivados. Aí teve o filme da Annabelle, aí teve o filme da Freira, e aí teve Invocação do Mal 2, Invocação do Mal 3, e agora Invocação do Mal 4, que deveria ser a despedida da Ed e do Lorraine, mas obviamente que eles estão deixando a porta aberta para continuar com essa franquia, talvez não com os dois, mas com outros personagens, mas ainda na mesma toada, porque é uma franquia que dá muito dinheiro. Como eu disse, um terror de shopping, e terror de shopping porque lota a sala. Ele tem certas características, né, que são filmes menos pretensiosos, mas que dão muito dinheiro, e não à toa a Invocação do Mal 4 tá batendo vários recordes e tal. E eu fui assistir ontem. Eu perdi a cabine porque eu tava com os problemas de saúde, como eu falei. Inclusive, peço desculpa se eu estiver perdendo fôlego, eu tenho asma, então... ao contrário de Alexandre de Moraes, eu não consigo ficar 4 horas falando sem parar.
Mas não também vou ficar 4 horas aqui falando, pelo amor de Deus. E eu fui ver só ontem o filme. Eu achei que o filme tava indo bem. Ele começa... Eu não vou dar spoilers, assim, mas eu preciso falar minimamente sobre como o filme é. Mas ele começa com um flashback dos anos 60, da Lorraine e do Ed, num dos primeiros casos deles. Inclusive, eles acharam 2 atores idênticos a eles, só que mais novos, assim. Eu fiquei até impressionada. Não sei se foi alguma espécie de efeito digital que eles colocaram em cima da cara de outros atores, mas vou fingir que... Já tô fingindo que Ed e Lorraine não são extremamente problemáticos. Se for IA, também, sabe? Não me surpreenderia. Mas são 2 atores muito parecidos. E nesse primeiro caso, a Lorraine, ela tá grávida da filha dela, né? Que aparece nos outros filmes. E ela entra em contato com uma entidade, para não dar tantos detalhes assim, que quase mata a nenê da Lorraine. A gente sabe que ela sobrevive porque a gente vê ela em outros filmes, né? Tanto no Invocação Mal 2 ou 3, sei lá, ela aparece aqui e ali. Mas é um começo bastante emotivo e eu me peguei, inclusive, chorando. Porque é uma cena de parto muito conturbada e parece que a nenê não vai resistir, e mesmo sabendo que existe, eu fiquei comovida, assim, talvez com o trabalho dos atores mesmo, sabe? De você querer muito que uma pessoa que tá morta retorne, né? E você ter essa possibilidade daquela coisinha que tá nos seus braços, assim, retornar à vida. Então, até eu dei uma choradinha nesse começo. Mas eu chorar ou rir não é sinal de que o filme é bom. É sinal de que aquela cena funcionou. Aquela cena funcionou comigo. Eu estava num momento vulnerável. Então, beleza. Não é por isso que eu vou sair falando, nossa, amei. Eu consigo separar o cérebro do coração de vez em quando. E aí a gente dá um salto para o futuro, né? Tem toda uma montagem de como foi cuidar dessa menina que teve um parto tão complicado. E aí a gente dá um salto para ela já... Não digo adolescente, porque ela é uma adulta, mas ela deve ter, sei lá, uns 20, 21 anos, mais ou menos. Pra mim, que tô com 39, é uma criança, mas obviamente que 21 anos não é uma criança. E ela tá namorando e ela quer apresentar o namorado pros pais. Eles não estão mais aceitando casos porque o Ed tem problema do coração, ele já teve infarto. E ele, obviamente, estão evitando passar pelo estresse de um exorcismo, que eu imagino que deve ser muito grande. E de fato, na vida real, eu sei que o Ed, ele morreu de... Se bem que não, eles falam depois que foi um AVC. Mas eu tinha lido em algum lugar que ele realmente morreu de infarto em algum momento da vida. Então eu achei que, tipo, eu acho que eles estão levando para esse lado. Mas não, no final das contas não serviu pra nada, sabe? Porque, enfim, não vou dar spoilers. Mas... E a menina, ela tem... Acho uma menina, né? Mas é uma mulher de 20 e poucos anos. Ela também tem os mesmos poderes que a mãe. Então, ela também vê espíritos, ela também... tem visões e tal, e ela tá, como ela é muito nova, ela tá tentando ainda conviver com esse tipo de habilidade e nem sempre ela consegue bloquear essas coisas, né, de você tá ali no seu momento, na sua vida normal, e você conseguir viver normalmente, mesmo sabendo que tem um fantasma ali olhando pra você, sabe? E, sabe, é uma coisa... que acontece muito, né? Sabe? Acontece. O meu vizinho é a mesma coisa.
Mas então aí é uma coisa muito mais focada na Judy, que é a filha, né? E em como essa. E aí a gente tem duas histórias paralelas, né? A gente tem toda a dinâmica dos Warrens, né? De aceitar o namoradinho da filha e da filha também ter esses poderes e dela ainda não saber administrar muito bem o que fazer e das pessoas pedirem ajuda para os Warrens, mas eles não querem aceitar por causa da saúde do Ed, do coração dele e tal. E tem, paralelamente, um outro caso, acho que é inclusive numa outra cidade, de uma família que também é baseada num caso real, que teve reportagem na época e tal, que está sendo extremamente atormentada numa casa. Todos os membros da família estão sendo assombrados. E aqui, novamente, eu preciso elogiar os sustos. Embora não seja o James Wan dirigindo, o James Wan, ele dirigiu o Invocação do Mal 1 e o Invocação do Mal 2. O 3 e o 4 ele já passou adiante, né? Ele foi fazer Maligno, foi fazer Aquaman, enfim. Mas o Invocação Mal 4, ele é dirigido pelo Michael Chaves, que eu não estava muito feliz de saber que ia ser ele, porque ele fez 2 filmes que eu não gostei muito, que foi A Freira 2 e Invocação do Mal 3, que eu achei que eram os filmes mais fraquinhos, assim, da franquia. Inclusive, eu acho A Freira muito injustiçado, eu acho camp, digamos assim. Mas retornando, obviamente, Invocação do Mal 4 não é dirigido pelo James Wan, mas ele segue essa tradição de criar sustos que não são óbvios, ou então de esperar um momento em que o susto deveria acontecer, não acontece, e aí vai acontecer no momento que você não estava esperando. Então ele é muito bem feito nesse sentido tecnicamente, porque é uma questão de timing mesmo, e se você quer evitar os clichês, você tem que resistir a certas tentações, porque quando você está editando, você deve pensar, acho que está perfeito para eu botar um sustinho aqui, hein? E você tem que se segurar para falar, não, eu não posso fazer isso porque vai ficar óbvio. Eu preciso botar num momento em que aparentemente vai estar tudo bem e a gente vai achar que o perigo está vindo do chão, mas está vindo do teto, sabe? Então, eu gostei desses redirecionamentos do olhar, digamos assim. Encontrei uma forma chique de dizer. Os sustos são bem feitos, mas você tem essas histórias paralelas e que demoram muito para se juntar. A gente tem a sensação de que o filme está para começar, que ele está sendo introduzido ao longo de mais ou menos 1h30, sabe? Parecia que teve uma hora que eu olhei para o relógio, já tínhamos passado quase 2 horas, e o filme não tinha começado, entre aspas. Ele estava só ali arrumando as peças no tabuleiro. O que não é necessariamente ruim, eu acho importante você dar contexto sobre os personagens, porque quando as coisas acontecem de fato, você sente um peso maior, porque você já tem uma relação construída com esses personagens, mas aqui é uma coisa desmedida, porque leva muito tempo nessa de ter 2 filmes separados, e quando junta, mais ou menos nos 40 ou 30 minutos finais, vira uma porcaria. Uma porcaria. Porque eu acho que, como eles ficaram muito nessa da dinâmica das famílias e tal, quando as coisas realmente precisam ficar críticas, ficou tudo muito corrido e mal feito. Tem informações que os personagens não compartilham uns com os outros, informações importantes,
e não compartilham por nenhum motivo plausível, assim, sabe? Tipo, eu não quis contar pra minha mãe porque ela ia se preocupar. Meu, você tinha que ter contado pra sua mãe, é óbvio, sabe? Você tá tentando ajudar uma situação, você tem que falar tudo pra ela. E tem umas coisas até que geograficamente não fazem muito sentido, sabe? Você tá ouvindo alguém gritando no quarto, no andar de cima, na sala tá tudo bem, ninguém ouviu nada, tá tranquilo, sabe? Umas coisas que parecem muito mal ajambradas, assim, sabe? Parece que eles lembraram que precisava encerrar o filme e que para encerrar o filme tinha que ter várias coisas apoteóticas acontecendo, mas eles não conseguiram organizar muito bem como essas coisas apoteóticas aconteceriam. No final, tem uma série de participaçõezinhas especiais, inclusive do James Wan, que não é mostrado uma vez, mas 2, 3 vezes, mais ou menos, do tipo, olha, o James Wan tá ali. Eu achei engraçado, né, porque é um easter egg numa franquia de terror. Mas é isso, cara. Eu saí com uma sensação meio amarga. Porque, embora eu estivesse gostando de toda essa construção, dessa introdução, digamos assim, de 1h30, o que ele entrega no final é ruinzinho. É bem ruinzinho, sabe? Como as coisas se resolvem, como umas pontas soltas são deixadas e eles tentam explicar muito rapidamente e verbalmente como essas pontas soltas ficaram soltas. Enfim, não é muito bem resolvido assim no final, sabe? Vale a pena pelos sustos que rolam até lá? Vale. É legal. Precisa pagar um ingresso de R$50 uma inteira no IMAX? Não precisa. Pode esperar. Pode esperar para ou alugar depois, ou chegar no streaming. Se bem que streaming as coisas são muito escuras, né? A gente não consegue ver direito. Eu sempre defendo que as pessoas vão ao cinema, porque eu quero que cinemas continuem a existir. E geralmente o apelo do cinema é que você consegue enxergar as coisas, né? Porque em casa as nossas TVs, por mais que elas sejam 4K, 120 mil polegadas e tal, ainda é muito difícil de enxergar cenas escuras, porque parece que as equipes de filmagem, elas filmam as coisas para o melhor monitor do mundo, e a gente em casa não tem as condições mais favoráveis para assistir. Eu lembro que o Nope, do Jordan Peele, né, o Não Olhe, tava lindo no cinema. No cinema dava para ver tudo. Pois eu fui tentar ver em casa, não dava para ver nada. Nada. Então tem essa questão, assim, né, de você ter que ir ao cinema para ver filme de terror para você conseguir enxergar as coisas. É um filme que merece? Não sei. Depende muito da sua afeição pela franquia. Eu não acho que merece. É um filme longo, inclusive. Ele tem... acho que mais de 2 horas. Deixa eu dar uma procurada. Amadora aqui procurando as coisas de última hora. Ele tem 2 horas e 16 minutos. Então, vá ao banheiro antes, coma um lanchinho, leve um refri na sala, porque é um trabalhinho, assim. Não é dos melhores da franquia, embora tenha sustos muito bem construídos. Tá bom? É isso. Peço desculpas novamente pela inconstância. Eu não vou explicar todos os dramas da minha vida nesse momento, mas estão acontecendo várias coisas que eu não tô conseguindo administrar muito bem, mas eu tô sempre pensando em
em vocês e tô sempre pensando como uma obrigação minha em conversar com vocês e dividir minhas opiniões com vocês, porque muitos de vocês, muitos não, poderiam ser mais, tá? Mas alguns de vocês me apoiam no apoia.se/IedaMarcondes e eu dependo desse dinheiro porque, como vocês sabem, as redações de jornal estão diminuindo cada vez mais, jornalistas que eram contratados estão sendo demitidos, trabalhando como PJ, e todas as fontes de renda estão minguando, né? Então, infelizmente, a gente tem que ir para esse lado de influencer mesmo, que é uma coisa que eu nunca quis fazer na minha vida, eu nunca quis ouvir a minha própria voz sendo gravada, eu nunca quis ver a minha cara sendo gravada, e eu sempre quis escrever, ficar na minha casa, tranquila, escrevendo. E, infelizmente, isso não é possível, mas eu tô sempre pensando em retribuir o apoio que vocês me dão, não só financeiramente, mas o apoio em geral que vocês me dão. Tanto de compartilhar o que eu faço, o que eu escrevo, ou de elogiar. Eu agradeço muito e eu tô sempre pensando em vocês, mesmo quando eu não tenho mais fôlego. Ficou poético, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu ainda acho que eu vou tentar escrever alguma coisa sobre Invocação do Mal 4. Talvez não necessariamente sobre o filme, mas sobre esse estado do terror de shopping, digamos assim. E vamos ver o que eu consigo aprontar. Tá bom? Obrigada, gente. Tchau.